Vai ter uma prova sobre Primeira Guerra e quer rapidão uma explicação sobre as causas? Então vem comigo. E aí, seres, eu sou o Betão de Souza e você está no canal do Betão. E hoje um resumo sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Não esquece de, por favor, curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar esse vídeo, beleza? Bom, eu já fiz 3 vídeos mais longos sobre as causas. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Então isso aqui é um resumo do resumo, tá? São 5 as principais causas para a Primeira Guerra Mundial: o imperialismo, século XIX, nacionalismo, corrida armamentista e paz armada, políticas de aliança e, por último e não menos importante, assassinato em Sarajevo. Essa aqui não é uma ordem nem de importância e nem cronológica, é uma ordem que eu uso para memorizar mais facilmente. Então bora lá. Imperialismo. Uma definição bem rápida é: uma política exercida por uma nação que visa expandir seu poder, seja tomando militarmente o território de outras nações ou dominando essas nações pela política, economia ou até culturalmente, né? Durante o século XIX, as grandes nações europeias industrializadas estavam dividindo o mundo, fazendo o que chamamos de neocolonialismo. Mas por quê? Por conta da Segunda Revolução Industrial. Pois essas nações precisavam de 2 coisas: matéria-prima, como carvão e ferro, e mercado consumidor. Mas essa disputa também rolava dentro da Europa. Tivemos a Guerra Franco-Prussiana em 1871, entre a França e o Reino da Prússia, que depois se tornaria a Alemanha, que disputaram a região de Alsácia e Lorena, rica em ferro e carvão, e também as várias guerras pelo domínio dos Balcãs, como vocês podem ver nesse mapa aí. Mas é claro que o prato principal era o mundo. E vou destacar 2 nações: Inglaterra, porque quase dominou o mundo todo e estava super de boas com essa divisão, e Alemanha, uma nação com ótima indústria, tanto indústria normal quanto bélica, mas que tinha chegado tarde na festa do neocolonialismo e não estava satisfeita com a divisão do bolo colonial. E essa insatisfação gera uma rivalidade entre as nações. Porque o que você faz quando quer um pedaço de bolo e o bolo acabou? Ué, você tenta pegar o bolo do amiguinho. E agora vamos para a segunda causa: nacionalismo. Resumidamente, é uma valorização de tudo aquilo que é nacional. É colocar seu país e os interesses do seu país acima dos outros. Nasce após a Revolução Francesa, pois antes dela, o fator de unificação de um povo era a monarquia. Mas como os franceses cortaram a cabeça do rei, ficou difícil manter esse símbolo. Então eles precisaram criar outros símbolos para unificar as pessoas, tais como língua, hino, bandeira, etnia, terra, né? Território. Tu sabe a frase, meu país acima dos outros, tá ok? Então, vem de uma música escrita em 1841. A frase original é Deutsches über alles, que quer dizer Alemanha acima de tudo. Vocês já ouviram uma parada assim, né? Então, se os países querem dominar outros, imperialismo, e ao mesmo tempo não aceitarão ser dominados, nacionalismo, é óbvio que vai rolar uma treta, vão se colidir. Então por isso nós chegamos à terceira causa: corrida armamentista e paz armada. Vou explicar a corrida armamentista com um exemplo. Betolândia e Robertstão são países vizinhos, mas que não têm uma relação muito boa. Acontece que Betolândia começa a produzir muitos fuzis. Ao saber disso, Robertstão também começa a produzir fuzis porque fica preocupado em ser atacado. Betolândia percebe que Robertstão está produzindo fuzis e, para se manter no topo, passa a produzir tanques. Robertstão vê a produção de tanques do vizinho e também começa a produzir, e assim sucessivamente. Isso é a corrida armamentista, que começou a ocorrer na Europa por conta dessas rivalidades que surgiram por causa do imperialismo e do nacionalismo. É também por conta da corrida armamentista que temos a chamada paz armada, um período entre 1872 a 1914 em que, mesmo com todo mundo pronto para uma guerra, todo mundo ficou armado e de boa. Daí você pode se perguntar, os caras se odiavam por conta do imperialismo e do nacionalismo, estavam se armando, por que não houve guerra? Aí a gente vai para a nossa quarta causa: política de alianças. Tivemos trocentas alianças entre vários países europeus ao longo do século XIX.
todas visando arrumar aliados para se proteger numa eventual guerra. Porque isso é meio lógico, né? Todo mundo se odeia, então todo mundo se arma, daí a melhor coisa a se fazer é procurar aliados que tenham interesses parecidos. E da evolução dessas alianças temos a formação das duas principais, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Mas quais interesses uniam esses países aparentemente tão diversos? Bom, a Tríplice Aliança reunia os novos impérios ou impérios rebeldes, que estavam insatisfeitos com a divisão do mundo e querendo ter mais influência e colônias. Já a Tríplice Entente reunia os impérios satisfeitos ou conservadores, que estavam bem de boa com a divisão das colônias e queriam conservar tudo como estava. A Tríplice Entente se formou em 1907, mas a guerra só começou em 1914, então você deve estar se perguntando de novo. Os caras se odiavam, se armaram, formaram bondes, por que não teve guerra? Você se lembra da paz armada que eu falei agora há pouco? Pois é, estavam todos armados até os dentes, mas desconfiados do real poder dos adversários. Basicamente, todos apontavam suas armas para todos, mas ninguém queria correr o risco de dar o primeiro tiro e tomar um tirão na cara. Até que alguém deu esse primeiro tiro e temos a quinta e última causa da Primeira Guerra Mundial, o assassinato em Sarajevo, que acendeu o pavio de pólvora que era a Europa. Tá, mas quem morreu? Francisco Ferdinando. O arquiduque Francisco Ferdinando era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro e por isso que foi assassinado. Mas quem matou? Gravilo Príncipe. Gravilo Príncipe era membro da Mão Negra, uma organização nacionalista sérvia e terrorista que tinha como objetivo unificar os povos eslavos num novo país, a Grande Sérvia, um tipo de nacionalismo sérvio. Eles acreditavam que a melhor maneira de chegar ao seu objetivo era destruindo o Império Austro-Húngaro, forçando uma guerra contra eles. Por isso, mataram o príncipe. Tá, mas por que a morte de um príncipe austro-húngaro por um sérvio foi o que faltava para ter guerra? Eu vou explicar isso em carne e osso. Bom, para resumir bem, graças ao Tratado de Berlim, de 1878, o Império Austro-Húngaro tinha dominado a Bósnia. Para manter esse domínio, o arquiduque Francisco Ferdinando estava lá em Sarajevo, e aí ele foi assassinado por um sérvio, Gravilo Príncipe, e por conta desse assassinato, o Império Austro-Húngaro, depois de pedir permissão à Alemanha, declara guerra à Sérvia. A Rússia era parceira da Sérvia, então a Rússia mobiliza, o seu exército para proteger a Sérvia. A Alemanha, já antevendo um ataque francês, porque a França, a Rússia e a Inglaterra faziam parte da Tríplice Entente, ataca a França, mas não por essa fronteira aqui onde a França já estava com as suas tropas mais ou menos colocadas, mas sim passando pela Bélgica, que, graças ao Tratado de Londres, tinha que ser neutra em qualquer guerra aqui na Europa e também qualquer país que invadisse a Bélgica estava automaticamente em guerra com os países que assinaram esse tratado, que dentre vários países estavam Inglaterra e França, que aí declaram guerra para a Alemanha. E aí, nesse momento, a gente tem Alemanha, Império Austro-Húngaro, contra a Rússia, França e Inglaterra. E a Itália? A Itália é meio falciane, porque quando a Inglaterra entrou, lembra, na Tríplice Aliança, a Itália poderia entrar ou não da guerra, dependendo se a Inglaterra estaria do outro lado. Resumidamente, meus queridos, é isso. Bom, seres, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham curtido. Um forte abraço e falou!